A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Nós estamos no nosso jejum e o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje tem a ver com o que nós falamos essa semana. Preciso dar uma resumida, uma ênfase no assunto dessa semana, para que, principalmente momentos como esses, né? Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis aqui nesse país, nessa cidade, e precisamos realmente ter um posicionamento muito claro da parte de Deus, amém? Mas feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento para o Senhor. Oh Deus bendito, queremos ver como o Senhor vê. Libere espírito de revelação nessa manhã, oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no final eu preciso compartilhar algo sobre essas medidas do governo e tudo, e as nossas decisões e como que nós vamos fazer diante disso. Mas eu quero compartilhar a primeira palavra, que ela é mais importante do que essas medidas do governo, com certeza absoluta. Bom, nós estamos no nosso jejum, o livro que estamos seguindo é esse, Celebra a Vida. Não chame ele do livro da capa preta, por favor. Alguns chamaram, mas não sei se é bem isso. Bom, mas o livro, então é esse livro que nós estamos seguindo, ele está dividido em 3 partes, porque como são 21 dias de jejum, então cada semana tem um foco. Todos os capítulos e os assuntos de uma semana, eles convergem para a mesma direção, porque tem 3 partes o livro. Todo o nosso livro de jejum é escrito assim, não sei se você já reparou. Ele tem uma dissertação ali, uma explanação sobre um princípio, no final tem uma confissão que resume aquele princípio e o que foi explanado, e depois tem um compromisso. É muito importante que você entenda o seguinte: depois que você ouve uma palavra de Deus, você precisa fazer uma escolha. Sempre, sempre. Se você não fizer uma escolha logo em seguida, depois da palavra de Deus, você vai perder aquela palavra. O diabo vai levá-la, ela vai se perder. Mas quando você assume um compromisso diante daquilo que você ouviu e passa a praticar, isso se torna vida em você. Amém, queridos? Então, no final de todo capítulo tem lá um compromisso. Eu sempre coloco ali uma sugestão de compromisso, mas é evidente que você não precisa segui-lo. Você pode escolher o seu próprio, segundo o que você estava lendo, segundo o contexto que você está vivendo, segundo a percepção que você teve. Você pode assumir um outro compromisso. Mas o importante é que tenha um compromisso. O compromisso é um posicionamento diante daquilo que você ouviu da parte de Deus. Amém? Bom, nessa semana o foco é que Deus sempre está presente conosco. Oh, Jesus. Sabe, eu e você não podemos perder isso de vista, porque você pode ter certeza absoluta, em todos os problemas que você tiver, em todas as lutas que você vai enfrentar, pode ter certeza que em algum momento dessa luta, para não dizer que sempre no início, o diabo vai falar para você: você está sozinho na história. As pessoas te abandonaram, a igreja te largou, nem Deus está presente. Sabe por quê? Porque se Deus estivesse presente, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Eu ouço isso muito. Muita gente fala: olha, se Deus existisse, por que o mundo é assim? Como se Deus tivesse criado o mundo, como se Deus controlasse o mundo, como se Deus definisse os padrões do mundo. Então veja, o diabo sempre trabalha assim. Só que esse pensamento de ser abandonado por Deus vai contra a essência do próprio Deus. Não tenha dúvida, irmãos, o diabo sempre vai colocar na sua cabeça algo para que você desacredite naquilo que Deus disse a seu respeito. É assim desde o início. Lá no Éden, o que é que o diabo fez com Eva? Levou Eva a desacreditar naquilo que Deus disse. Então Deus diz: não coma que você morre. O diabo vem e fala: não, Deus não está preocupado se você vai morrer ou se você vai viver. O que Deus não quer é concorrência. Se você comer, você vai ser igual a Deus, aí você vai concorrer com Deus. E aí, o que entrou na cabeça de Eva? Uma dúvida. Uma dúvida de quê? Do caráter de Deus, da personalidade de Deus, da palavra de Deus. E o resto é história. Nós estamos aqui nesse mundo em função disso. Mas aí alguém fala: eita Eva, né? Essa Eva e esse Adão. Só que eu e você fazemos isso praticamente todos os dias. Porque nós temos a palavra de Deus, nós ouvimos uma palavra de Deus toda semana, nós lemos a palavra de Deus, recebemos palavras proféticas, mas sempre tem dúvidas. Então essa primeira semana o foco é: não tenha dúvida que Deus está presente, mas que Deus está presente trabalhando a seu favor. Deus sempre está presente, trabalhando a nosso favor. Fala isso para o seu irmão do lado. Fala: Deus está presente. Fala: Ele está trabalhando a seu favor.
Sabe, essa questão de falar assim que Deus está trabalhando a nosso favor é uma coisa assim que muitos podem achar até assim uma heresia, mas essa é uma das diferenças da vida cristã com qualquer outra coisa chamada religião, ainda que vida cristã não é religião. Você sabe que em todas as religiões você está trabalhando para esse Deus que está lá conduzindo as coisas. O cristianismo é Deus trabalhando por mim e por você, amém? É a graça de Deus liberada, isso é muito poderoso. Bom, e aí nós temos 7 capítulos, falando sobre isso, insistindo nisso, mostrando isso, que Deus está sempre presente. E eu estou usando também nesse livro algumas experiências que eu mesmo tive, quando eu tive Covid no ano passado, em dezembro, né? Eu fui acometido dessa enfermidade do inferno, e aí Deus falou muito comigo. Na verdade, as coisas que Deus mais me falou, eu não escrevi nesse livro, porque são minhas particulares, pessoais, são meus Golias que eu preciso vencer. Se você acha que foi muito, isso aí é só o que eu posso falar, né, para não escandalizar ninguém, ainda que algumas pessoas mandaram para mim algumas mensagens, falando, uai, pastor, não sabia que você passava por lutas também, não? Eu falei, uai, mas... Irmãos, carne é carne. Carne de apóstolo, ou carne de neófito, que começou na vida cristã, é a mesmíssima. A carne que está no mundo é a mesma. Não presta. Segundo Jesus Cristo, nenhuma carne presta. Fala para o seu irmão, você tem consciência que sua carne não presta? Ou você vai precisar ficar internado para descobrir isso? Então veja, muitas coisas aqui foram novas para mim, mas o que está novo para mim não está nesse primeiro capítulo, está nos outros. Mas aqui Deus foi ajustando, né, na minha vida, clareando, solidificando mais coisas, a gente precisa disso, em nome de Jesus. Então não escandaliza com as minhas experiências, não. Simplesmente falar, ainda bem que alguém que está pregando para mim, ele passa pelas mesmas lutas, ótimo. Então veja, irmãos, a primeira lição, eu e você, para termos uma vida saudável, nós precisamos fazer uma escolha. E qual é a escolha? Rejeitar o mundo e abraçar o Senhor Jesus. Porque é o seguinte, enquanto eu e você achar que o mundo tem alguma coisa boa, nós vamos ter problema aqui na nossa vida com o Senhor. Enquanto eu achar que o mundo pode oferecer alguma vida para mim, alguma coisa que vai me fazer bem, eu vou ter dificuldades em me desvencilhar do mundo e não vou correr para Jesus, porque quem é que corre para Jesus? É aquele que não tem opção alguma, aquele que viu que esse é o único caminho, não tem outro, não é mais um caminho. E eu, quando peguei essa praga do inferno, eu já contei para os irmãos, deixa eu ir relembrando aqui, que talvez, quando eu falei sobre isso, eu não estava muito em condições de falar, mas hoje eu estou melhor para falar. Então, eu estava lá em Goiânia, e aí eu comecei a ter alguns sintomas que é estranhos, né? Você sabe quando você está bem ou quando você está mal, acontece alguma coisa que é estranha. Eu tive uma tosse estranha, que eu nunca tinha tido. Eu fiquei pensando, que tosse estranha, eu falei, será que esse negócio que eu ouvi? Eu estava na casa da minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Eu falei, meu Deus, se eu tiver com esse negócio, agora enrolou a família inteira aqui. Porque a família inteira estava lá. E eu fiquei pensando, falei, talvez é coisa da minha cabeça, eu vou esperar um dia. E no outro dia a tosse da mesma forma. Falei, sabe uma coisa, eu vou embora. Só que estava em Goiânia, estava de carro, fiquei pensando, será que eu com esse negócio posso dirigir 1000 quilômetros, não vai fazer mal, vai piorar? Eu falei, mas não tem opção. Entrei no carro e vim embora, e minha esposa, muito corajosa, veio comigo. Ela podia ter pegado um voo e tudo, não, vou com você no carro. Eu falei, mas não precisa, não, eu vou. Se você ver no livro aí, depois eu falo mais alguma coisa sobre essa. Minha mulher é muito determinada, ela tem a carinha assim de anjo, mas ela é bem determinada. Não, vou com você. Não tem discussão esse assunto. Ixi, então vamos. Quando eu cheguei aqui, eu fui direto para o hospital, chegou lá, o médico olhou, falou, você deve estar com Covid mesmo, já me passou alguns remédios, fez o exame, e aí 2 dias depois ficou constatado que eu estava com Covid. Eu fiquei em casa e falei, bom, os sintomas eram aceitáveis, né? Era só dor no corpo, dor de cabeça, eu não podia até tomar banho, a água que caía no meu corpo doía, secar com a toalha doía. Eu falei, nossa, eu nunca passei por isso, mas era dor, né? Você toma remédio e pronto. Eu nem estava tomando remédio. A doutora Marisa achou um absurdo, né? Falou, você precisa tomar remédio. Mas eu não queria tomar remédio para dor, porque eu queria saber se a dor ia acabar. Se eu tomasse remédio, eu não sabia. Falei, então deixa eu passar a dor, porque se ela acabar, está melhorando. Aí ela falou, mas toma. Aí eu falei, bom, essas coisas malucas de Goiânia, né? Aí eu comecei a passar, assim, muita dor nos olhos e tudo, mas eu estava respirando bem. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei em casa, mas aí, irmãos, começou uma náusea. E pensa num negócio ruim.
essa náusea. Ela não diminuiu, ela foi aumentando. E eu não tinha fome, mas eu estava forçando e comendo. Eu falei, eu preciso comer, meu corpo precisa reagir, então eu vou comer. Eu estava comendo, forçado. Mas a hora que as náuseas começaram, eu não conseguia comer, porque eu comia e vomitava. Eu falei, se eu vomitar vai ficar pior, então é melhor não comer. E aí eu passei uns 5 dias sem comer e não estava conseguindo nem tomar água. Tomava água, ficava com náusea. Mas aí eu acho que a Duda, mais algumas pessoas, levaram lá para mim água de coco, eu tomei um pouco de água de coco, foi um alívio. Mas aí o que aconteceu? Enquanto eu estava ficando, eu ficava bem de uns sintomas e ficava mal de outros. Alguns sintomas estavam acabando e outros começavam. Então eu perdi meu olfato, depois comecei a voltar um pouco o olfato, e as dores estavam diminuindo, mudando de lugar. Antes era na cabeça, depois no corpo, depois foi sumindo e tudo. Mas as náuseas aumentando. E aí a Zanilda resolveu de fazer uma consulta com o médico online. Essa parte eu vou contar daqui a pouco. Mas aí o que acontece? Quando essas náuseas elas apertaram, eu fiquei muito ruim com isso, irmãos. Mas muito. Fiquei assim, muito desanimado com a vida contra essas náuseas, porque o negócio estava me destruindo. Aí eu orei. Eu estava orando desde o início, falando, Deus, me guarda. Orei lá pela minha família que foi lá em Goiânia. Eu falei, olha, guarda a família lá, porque eu estou doente, espero que eles não tenham pego. Graças a Deus ninguém pegou, o problema era comigo mesmo. Então, e aí eu orei. E aí a hora que as náuseas apertaram muito, que eu não tinha vontade de nada. Irmãos do céu, não tinha vontade de nada. Eu deitava, saía da minha cama e sentava no sofá. E a coisa estava tão ruim que eu nem sabia o que eu estava fazendo mais. Porque eu sentava lá no sofá, Zanildo, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou ver uma televisão. Eu ficava sentado olhando para a televisão, mas era desligada. Zanildo falou, mas a televisão está desligada. Eu falei, é. Aí eu ligava a televisão. Aí eu ligava a televisão, aí ficava naquela tela do TV a cabo ali, que fica só fazendo propaganda, mas não está passando nada. Aí eu ficava olhando para aquilo, ela falou, mas você não vai ver nada? Eu falei, estou vendo. Aí eu via, não estou vendo nada, eu ponho lá no canal. Mas se ela me perguntasse o que estava passando, nada, porque eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas eu não conseguia pensar em nada. E eu estava orando bem. Mas aí daí a pouco eu só conseguia orar e falar, Jesus, eu não conseguia concatenar minhas ideias. Mas nesse momento, eu estava pensando em Deus. E eu perguntei para Jesus, cadê o Senhor? O diabo usou. Ele falou assim, quantos dias tem? Acho que era o 5º dia, né? Eu acho que são 5 dias. Ele falou, olha, o pior está para vir. No 10º dia é que realmente vai saber o que isso vai virar na sua vida. Irmãos, o diabo pegou aquele negócio, veja que o 2º capítulo é guerra na mente. Eu estava bem, está lá, Jesus está presente, ótimo. Por que está acontecendo? Não, porque eu tenho coisas a te ensinar, ótimo. Eu não te deixei, eu estava bem na fé. Estava ali tranquilo. Mas quando o médico falou que o pior estava por vir, Jesus já tinha falado comigo, eu estou aí, fique em paz. Eu estava em paz, até ouvir o médico falar. Veja, não foi um cara sem credencial nenhuma, um maluco aí que falou, não, é um médico, cara lá, a especialidade dele é pulmão, é pneumatologista, né, se não me engano. O cara tratou, ele falou, já tratei não sei quantas pessoas, tudo. Ele até falou para mim, olha, esse negócio, você está tomando remédio? Estou. Receitado por quê? Eu falei, médico, esquece esse remédio, joga fora, não precisa de nada, porque não adianta isso. Eu olhei para o Zanildo depois e falei, bom, mas vamos lá, ela que escolheu, foi muito indicado o médico e tudo. Aí ele falou isso. Nessa hora, eu percebi que a seta do inferno entrou na minha cabeça. Aí terminou a consulta, tudo, eu falei, Zanildo, nós não vamos ouvir esse médico, não, porque ele falou para a gente parar de tomar remédio. O outro médico disse que era para tomar, eu vou continuar tomando e vou fazer o que tinha que fazer. Mas o negócio ficou na minha cabeça. Toda hora falava, eu ouvia a voz. O pior está por vir. Não, mas eu estou bem, Jesus disse que está comigo e tudo. Aí, o pior está por vir. E aí, todo dia eu contava o dia. Era o 5º dia, o dia que ele conversou comigo. Aí no 6º dia, eu olhei, foi 6 dias, faltam 4. Mas o Senhor está comigo. Aí no 7º dia, eu falei, 7º dia, faltam 3, mas o Senhor está comigo. O que acontece? Eu aceitei a seta do inferno. A palavra de Deus ficou relativizada agora. Eu tenho uma palavra de Jesus dizendo que está comigo, e agora tem um médico falando que o pior está por vir. No 10º dia, irmão, adivinha o que é que aconteceu? O pior dia da minha vida nessa... Eu estava tão ruim que a Zena falou, você tem que ir para o pronto-socorro. Eu falei, tem mesmo.
porque o negócio está feio. Aí fui para o médico. Cheguei lá, o cara fez uma tomografia e falou assim: essa tomografia está um lixo, você precisa ser internado agora. Eu falei: não, vou lá em casa pegar minhas roupas. Não, você precisa ser internado agora. Então veja, na guerra da mente, nesse momento, eu perdi a guerra. Eu fiquei pensando naquilo que o cara falou. Ao invés de eu rejeitar aquela dúvida do inferno e abraçar a palavra de Jesus, como Jesus tinha me falado. Jesus falou: eu estou com você e tudo. A Zanilda estava bem, e eu é que fiquei ruim. Ela também pegou, mas ela acreditou no que Jesus estava falando. Mas eu fiquei com aquela dúvida, essa dúvida entrou. E naquele momento, pelo menos nessa batalha, eu perdi. Fui internado. Fiquei pensando, eu pensava que eu estava cheirando morte, mas agora eu estou no vale da sombra da morte. Literalmente. Olha como que as pessoas entram aqui, olha todo esse andar, eu estou aqui trancado, não posso sair. E aí eu fiquei pensando em tantas pessoas que morreram assim, que entrou e ninguém mais viu, morreu ali sozinho. E aí, olha o que eu pensei na hora. Eu falei assim: bom, essa luta é minha, eu tenho que vencê-la sozinho, porque até minha esposa agora foi tirada. A hora que eu falei isso, olha o que Deus disse para mim: eu já te falei que você não está sozinho, eu estou aqui. Então veja, tem hora que você pensa que não tem ninguém, que não tem nada, e que nem Deus está ali, mas novamente, porque na minha casa, eu estava na minha casa, eu estava no meu ciclo no meu domínio, estava ali fazendo, tinha uma televisão, estava minha esposa conversando, tinha irmãos que iam lá visitar, a gente conversava de longe, sabe tudo, mas lá não tinha nada. E aí ainda tiraram minha esposa, eu fiquei sozinho, minha esposa tinha se tornado uma leoa, tá fazendo tudo que eu não estava falando, cara, e ela conduzindo tudo, agora estava eu sozinho. Eu falei: então essa luta é minha, entendi, é eu que tenho que lutar sozinho. Deus falou: não, você não está sozinho, eu estou aqui. Deus falou para mim: não tem jeito de você estar sozinho, eu e você estamos juntos, amalgamado em você. Mesmo que você queira estar longe, não tem jeito, para onde você vai, você me carrega, eu estou junto com você, não tem jeito de você ficar sozinho, depois que você se tornou um comigo. Sabe, então, mesmo no vale da sombra da morte, você nunca vai estar sozinho. O salmista já disse isso há 2000 anos atrás: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está aí. Eu quero te falar, o Espírito Santo está amalgamado no seu espírito. Onde você pôr o pé, Deus põe. Onde você for, Deus vai. Onde você estiver, Deus está ali. E Deus sempre está presente. Deus falou para mim claramente: você não está sozinho, essa guerra não é só sua, essa guerra é nossa, e eu estou aqui, e fique em paz. Pergunta para o seu irmão: você está se sentindo sozinho? Fala para ele: você não está sozinho. E aí o que aconteceu, irmãos? Estou aqui dentro do capítulo 3, que é a aparente solidão no vale da sombra da morte. Mesmo que você esteja muito ruim, não acontece. E os irmãos sabem, eu estava com uma náusea, um negócio assim esquisito, que para mim é morte pura. E aí quando Deus falou isso para mim, isso no outro dia, eu não estava comendo nada, irmãos, não estava comendo nada. O dia anterior chegou lá a comida, chegou chá, chegou café da manhã, tudo lá, ficou lá, eu não conseguia comer, não sentia nem o cheiro da comida e nem conseguia comer. Quando Deus falou isso para mim, no outro dia, foi quase na hora que chegou o almoço. A hora que chegou o almoço, a hora que o Senhor, olha o que aconteceu. Deus falou isso para mim: você não está sozinho, eu estou com você, não tem como você viver sozinho, eu estou amalgamado em você. Eu falei: amém, então a luta é nossa, Senhor. Nessa hora chegou o almoço. A hora que chegou o almoço, a primeira coisa que aconteceu é que eu tive vontade de comer. Eu falei: mas peraí, estou com vontade de comer? Eu não estava podendo nem sentir cheiro de nada, nem estava sentindo cheiro também, não podia nem pensar em comida, que eu vomitava. Nessa hora eu entendi que Deus fez um milagre na minha vida. Aquelas náuseas que foram crescendo na minha vida, tomando conta da minha vida, simplesmente desapareceu instantaneamente. Eu nem vi elas indo, eu só percebi que elas foram embora a hora que me deu vontade de comer. Eu falei: glória a Deus. As náuseas saíram. Aí eu percebi: as náuseas foram embora, elas saíram. E aí eu comi, não comi muito, porque tinha muito tempo que eu não comia, tinha mais de 5 dias. Eu comi um pouco, mas comida gostosa. Não sei se comida de hospital é boa, mas aquela lá estava ótima. Não sei se é porque eu estava já com muito tempo sem comer, mas que comida boa. Comi. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre vai deixar as suas pegadas, vai deixar as suas impressões digitais no vale da sombra da morte junto com você. Você vai perceber, basta que você perceba isso. Na minha opinião, a minha cura aconteceu naquele dia, naquele momento,
porque as náuseas saíram e eu parecia o seguinte: eu não tenho mais nada. Eu fiquei bem, de repente fiquei bem. E não foi uma coisa assim que eu tomei algum remédio, que aconteceu alguma coisa. Tão somente eu fiquei bem instantaneamente. E aí, veja, se você perceber, quando você estiver passando por alguma tribulação, você vai ver as pegadas do Senhor, os sinais de Deus que alguma coisa está acontecendo. Alguém fala: pastor, mas você está lá internado no hospital, você foi curado. Eu me senti bem ali, não tem explicação, e nem os médicos entendiam, porque os exames estavam tudo errado, mas eu estava muito bem. Então veja, Deus faz você ver, esse negócio aqui podia ser muito pior do que o que está acontecendo. Por que não é? Foi Deus. É Deus guardando, sabe por quê? A tribulação tem limite na sua vida, a guerra tem limite. Deus não permite uma tribulação além daquela que você tem condições de resistir. Por quê? Deus está presente. Então eu vou te falar algo. Você pode passar algo ruim, algo tão ruim que pareça que você está no vale da sombra da morte. Mas se estiver, Deus está aí com você. E se você perceber, você vai ver as pegadas do Senhor, você vai ver as impressões, as digitais de Deus, você vai ver Deus se movendo, mesmo dentro daquele contexto adverso. Quem crê nisso? Dão glória a Deus. Essa foi a terceira lição dessa semana. A quarta é o seguinte: muitas pessoas falam: Deus está demorando. Se Deus está presente, por que não faz? Eu mesmo perguntei isso para o Senhor. Senhor, mas se o Senhor está presente, o que está acontecendo? Deus falou: tem muita história aí para a gente ver junto. Falei: amém. Então, Deus não demora, Deus venha no tempo certo. Então, nesse capítulo 4, eu usei aquele texto lá que fala sobre a tempestade. Jesus, depois lá que multiplicou os pães e tudo, ele mandou os discípulos irem para o outro lado do lago e ele foi orar. E os discípulos, obedecendo Jesus, em cima da palavra de Jesus, foi para o outro lado. E no meio, o que aconteceu? Os ventos eram contrários, muito vento, muita tempestade, e o barco estava a ponto de ir a pique. E eles estavam lá lutando contra aquela tempestade. E Jesus estava lá no monte orando e olhando e vendo o que estava acontecendo. Eu não sei quantos aqui já foram lá no Mar da Galileia. Em volta assim tem muitos morros. E o Mar da Galileia, na verdade, é um lago, não é um mar. É um lago muito imenso. Ou você em cima do morro, você vê quase todo o lago. Então Jesus estava lá em cima orando e olhando e vendo a tempestade. E na quarta vigília da noite, são 4 vigílias à noite. Então a noite começa a contar às 6 horas da tarde, das 6 às 9 a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã a terceira vigília, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã a quarta vigília. Na quarta vigília, Jesus foi lá o quê? Resolver o problema. Mas Jesus estava presente desde a primeira vigília. Jesus liberou a palavra e não abandonou os discípulos. Os discípulos lá no barco podia estar pensando: Jesus nos abandonou, mas Jesus não abandonou, Jesus estava olhando, porque eles não estavam vendo Jesus, eles estavam passando pelos ventos contrários, eles estavam a ponto de ir a pique, eles podiam pensar: Jesus falou e sumiu, Jesus deu uma direção, mas não está aqui. Porque olha o que é que está acontecendo, olha a dificuldade que eu estou passando. Mas Jesus lá no monte olhando, estava vendo desde o início, desde o princípio, mas ela resolveu ir na quarta vigília. Vou te falar algo: Deus age no tempo de Deus. Deus sabe a hora de fazer, Deus sabe como fazer e no tempo de fazer. Porque tem coisas a serem feitas na minha vida e na sua vida. Então, veja, eu vejo lá minha esposa, eu às vezes vou lá ajudar a cozinhar, eu fico olhando, eu sei cozinhar, mas eu nem falo para ninguém comer minha comida, só eu consigo comer. Mas a comida dela é muito boa, eu fico olhando, então tem um tempo. Está lá mexendo, por que desligou o fogo agora? Não, porque está bom, mas como que sabe que está bom? Então tem um tempo, se tirar antes da cruz, se passar depois queima, tem um tempo. Sabe, Deus está no processo de transformação da sua vida. Tem um tempo que alguma coisa precisa acontecer para Deus fazer algo, para Deus ajustar algo, para que algo amadureça, para que você cresça, para que você enxergue, para que você caia em si. Tem um tempo, Deus sabe esse tempo. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. As crianças estão lá brincando com videogame, você fala: vai estudar? Ela: não, quero ficar aqui. A mãe e o pai chegam e falam: agora é hora de estudar, agora é tempo de estudar, tempo de brincar é depois. Os pais sabem do tempo, sabe? Deus sabe do tempo, do seu tempo, do meu tempo, a hora que tem que fazer algo. Jesus vem na quarta vigília, mas Ele vem, Ele se manifesta. E Jesus veio, e Jesus andando sobre as águas, e aí aquela
aquele tumulto todo, Jesus andando sobre as águas, isso não significa que a tempestade parou, não, a tempestade estava ali, e Jesus andando na direção dos seus discípulos. Então veja, eu e você, bom, deixa eu continuar aqui, Jesus andando aí, quando os discípulos, ele está chegando perto dos discípulos, os discípulos vêem só um vulto, imagina, à noite, sem luz, com a tempestade, ondas, vento, e eles veem alguma coisa andando no mar, eles não pensaram que era Jesus, eles gritaram pensando que era um fantasma, e Jesus fala, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro, mais ousado do que os outros, se é o Senhor, então manda eu ir também. Veja que a tempestade não tinha parado até então. E aí Jesus fala, então vem. E Pedro sai andando sobre as águas, olhando para Jesus, ia tudo bem, de repente ele vê a força do vento contrário. E aí ele começa a afundar. Mas mesmo afundando, Jesus vai lá, pega ele pelas mãos, tira e entram no barco. A hora que Jesus entra no barco, o que aconteceu? Os ventos contrários sumiram. O que isso significa? Tem um tempo de algo acontecer. Eles, discípulos, precisavam ver o poder de Deus manifestando, precisavam ver que Jesus é Deus, porque estava andando sobre as águas. Eles também precisavam entender que eles podem fazer isso também. Pedro fez, todo mundo viu. Pedro não saiu, não levantou aquele dia pensando, eu vou andar sobre as águas. Ele nunca imaginou que faria isso, mas o Senhor tinha para ele andar sobre as águas naquele dia. Mas só que antes tinha um vento contrário, tinha uma tempestade. Se não tivesse a tempestade, Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Ele nunca tinha visto Jesus andando sobre as águas. Foi por causa da tempestade que isso aconteceu. E quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? O vento contrário cessou. Por que cessou? Porque agora, tanto Jesus quanto os discípulos estavam tendo a mesma visão. Os discípulos agora entenderam, Deus não nos abandonou, Jesus não nos largou, Jesus não nos deu uma palavra e nos abandonou, não, Ele está presente. Então, ou seja, a visão do monte, que é a visão de Deus, agora passou a ser a visão do barco, a visão dos seus discípulos. Isso significa unidade. Foi exatamente isso que era o propósito de Deus permitir aquela tempestade. Unir os seus discípulos com Ele, na mesma visão. Então, eu quero te falar, Deus não está demorando em te socorrer. Deus não está demorando a socorrer ninguém. Deus tem o tempo dele de socorrer. E até lá, aguarda, creia, espere, porque Deus está presente. Mas a manifestação divina de acabar com o vento contrário é só na hora de Deus. A hora que cumpriu o propósito, você pode ter certeza absoluta, o vento contrário passa. Sabe por quê? Porque Deus está aí junto com você. Amém, querido? Fala para o seu irmão, a quarta vigília já chegou para você ou está demorado? E aí, irmãos? Deixa eu contar mais, né? A quinta lição nossa foi Deus sempre protege e cuida dos seus filhos. Eu peguei o exemplo lá de Deus, quando porque eu preciso mostrar para você que Deus sempre está vendo, Deus sempre está presente. Quando Deus foi libertar o povo dele do Egito, olha que 400 anos antes Deus já tinha falado para Abraão, olha, a sua descendência, o meu povo, essa família que eu estou gerando, ela vai sofrer lá no Egito. 400 anos depois aconteceu. E aí Deus manda Moisés, e quando Deus aparece para Moisés, o que Deus fala? Eu vejo o problema que está acontecendo com o meu povo no Egito. Eu desci para libertá-los. Eu vou conduzi-los para Canaã, para uma terra que mana leite e mel. Isso era símbolo daquilo que acontece hoje. Então veja, Deus agiu, e o que é que aconteceu lá? A hora que Moisés chegou lá para falar com o faraó, o que aconteceu? Resistência do faraó. Então, eles eram obrigados a fazer tijolos, o faraó falou o quê? Olha, vai continuar fazendo tijolo, mas nós não vamos dar palha. Se vira, mas eu quero a mesma quantidade de tijolos. O que o povo de Israel fez? Foi para Moisés e falou, mas o que está acontecendo? Você veio nos ajudar ou você veio piorar a nossa vida? E por que é que o faraó fez isso? Olha o que o faraó falou. Vamos fazer isso? Vocês estão muito livres e estão acreditando em palavras mentirosas do vosso Deus. Esse sempre é o foco. O diabo sempre vai querer colocar dúvida naquilo que Deus diz para você a seu respeito, sobre qualquer coisa na sua vida. Essa resistência existe. Isso é um símbolo de hoje. Jesus Cristo olhou para nós, olhou para a humanidade, viu que ela estava sendo escravizada pelo diabo. Ele resolveu vir nos salvar, porque desde o início ele está vendo. E veio o quê? Para se manifestar ao nosso favor. O que aconteceu lá no Egito? À medida que o faraó resistia, mais Deus se revelava ao povo de Israel. O povo de Israel não sabia o nome de Deus, não conhecia o poder de Deus, não conhecia o amor de Deus, não conhecia a proteção divina, não conhecia nada disso. Passaram a conhecer depois da resistência do diabo.
Jesus se manifestou, o diabo resistiu, mas Jesus morreu na cruz, mas Jesus ressuscitou na cruz. E liberou o Espírito Santo. Quanto mais o diabo resistir, mais eu e você vamos conhecer Deus. Mais Deus vai se manifestar, porque Deus sempre se manifesta em favor dos seus filhos. Fala para o seu irmão, você crê nisso? Pergunta para o outro, você crê nisso? A sexta lição dessa semana foi os dardos inflamados do diabo. E aqui eu volto no processo de transformação. Veja, irmãos, eu e você nascemos no mundo, nascemos na morte, nós não nascemos na vida. Todo ser humano nesse planeta, seja criança, seja adulto, seja o que for, nasce na morte. E aí, quando você conhece a vida, que é o Senhor Jesus, precisa de uma renovação de mente, precisa desconstruir o que o diabo construiu e construir ao mesmo tempo aquilo que o Espírito Santo está edificando na sua vida e na minha. Esse é o processo de transformação, essa é a guerra espiritual. E veja, não desconstrua algo na sua cabeça sem colocar algo no lugar. Jesus diz que quando expulsa um demônio, o que acontece? Expulsa o demônio da vida da pessoa, ele vai embora e anda por lugares áridos. E aí, não tendo repouso, ele volta e traz mais 7, pior do que ele, o estado dessa pessoa, porque encontra a casa vazia. Então veja, eu e você, quando nos convertemos, agora nós precisamos edificar a casa, precisamos encher a casa de quê? Da palavra de Deus, da vida com Deus. Porque se ficar vazio, o diabo entra novamente, aí fica pior. Então o processo é: desconstrói e ao mesmo tempo constrói. Tira as palavras do diabo e coloca a palavra do Senhor. Só que eu e você temos que entender esse processo, saber que vai haver guerra. Vai haver guerra. Os irmãos lembram da época de Neemias. Os irmãos sabem que o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, depois voltaram, depois de 70 anos, e a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o templo. A primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida, depois que nós conhecemos o Senhor, é que o templo é restaurado. Bom, o que acontecia em Jerusalém? Não tinha muro. E os inimigos vinham e destruíam tudo. Tudo que plantava eles levavam, tudo que estava, destruía tudo. Neemias, sabendo disso, Deus falou para ele: vai lá e constrói um muro, reconstrói um muro. E Neemias foi reconstruir um muro. Quando ele chegou lá, houve guerra. Enquanto ele reconstruiu o muro, eles estavam com lança, estavam com espada, e era durante o dia, durante a noite, porque os inimigos não queriam que eles reconstruíssem os muros. A renovação da sua mente, a renovação da minha mente é reconstruir os muros. Não basta que você agora comece a servir a Deus, os muros precisam ser reconstruídos. É a renovação da mente, é você entender a graça de Deus, o amor de Deus, o quanto você é amado. Isso precisa renovar e entrar aqui, e o diabo fica trabalhando para isso não acontecer. Isso é uma guerra. Na época de Neemias, a guerra era espetar alguém com uma lança. Hoje é na mente. O diabo faz tudo para que você não creia que Deus está presente, que Deus te protege, que Deus te guarda, que Deus se manifesta ao seu favor. O diabo põe na sua cabeça que Deus quer uma troca, faz isso que eu te faço isso. Não, Deus te ama, Deus está presente, não tem jeito que eu e você vivamos mais sem Deus. Mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa crer. Aí o que aconteceu comigo? Eu estava lá, os dias passaram, depois de 4 dias, estava no domingo. E domingo eu estava muito bem, irmãos. Os médicos chegavam lá e falavam: põe esse negócio no nariz aí, aquele catéter. Eu falei: não preciso disso, eu estou bem. Eu falei: não, você precisa. O seu exame diz que você precisa. Sua saturação diz que você precisa. Eu falei: mas eu fui curado, eu estou bem. Eu não falei para eles que eu tinha sido curado, eu só falava que eu estou bem. Eu estava muito bem. Eu punha aquele negócio no nariz, eu ficava era pior, era sem fôlego com aquele negócio. Por incrível que pareça, eu não sou médico, não, tem médico aqui me ouvindo, vai pensar que eu estou falando besteira, mas eu punha aquele negócio no meu nariz, eu ficava sem fôlego. Eu tirava, respirava bem. Aí eles entravam, eu punha, eles saíam, eu tirava o negócio do nariz, porque eu não conseguia viver com aquele negócio lá. Eu estava muito bem, eu já estava andando, estava para lá e tudo, e aí deu domingo na hora do culto, né, eu ligo, aí eu liguei meu celular, tudo, que eu tinha de ligar também, liguei, estou lá assistindo o culto poderoso, a Dani ali estava liderando aqui, e aí eu estava, sabe, confirmando tudo aquilo, e aí começou a cantar aquela música Com Grande, meu Deus. Falei: meu Deus, essa é a música, eu amo essa música, é que eu precisava ouvir. Chorei, tá tudo, aquela benção, terminou o culto, estou lá feliz da vida. Aí entra o enfermeiro, e aí ele chegou para mim e falou assim, e eu super bem, eu todo dia perguntava: eu vou ter alta? Eu falei: não, esquece alta. Eu falei: mas como esquece alta? Eu estou tão bem. E aí o enfermeiro falou para mim: já fez os exames da cirurgia? Eu falei: que cirurgia? Ele falou: a cirurgia que você vai fazer. Irmãos, eu falei: eu não estou sabendo que eu vou fazer alguma cirurgia.
Ele falou, você vai fazer uma cirurgia, nós precisamos fazer uns exames com você. Eu falei, esse treco está errado. Estou sabendo de nada. E aí ele pegou, isso era domingo, assim, depois do culto, era 1h da tarde. E o cara saiu. Eu falei, vai lá checar isso, que eu não tenho cirurgia nenhuma para fazer, não. Ele falou, não, tem. Eu falei, não tem, tem. Ele falou, então vai lá ver. E ele saiu, a porta é trancada, não tinha jeito de eu ir atrás, e o cara não volta. Aí, eu tinha uma palavra de Deus. Eu fui curado das náuseas, eu estava super bem, estou comendo de novo, está tudo certo. Aí o cara chega e fala que eu vou fazer uma cirurgia. Eu falei, mas cirurgia? Então o negócio deve estar feio, hein? O que é que está acontecendo que eles não me falaram? Pensei a primeira coisa. Na hora, Deus falou, de novo você vai perder a batalha. Você já não devia estar aqui, tá? Porque você perdeu a batalha, agora de novo. Eu falei, não vou aceitar essa mentira na minha vida. Eu não aceito isso. Isso é um absurdo. Eu estou bem, não tem cirurgia nenhuma. Eu não aceito passar por cirurgia nenhuma. Estou lá guerreando, guerrei, orei, busquei, me fortaleci no culto, tá? E tudo. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Não quero nem saber disso. E aí fiquei em paz, em completa paz. E o enfermeiro não voltava para dar a informação. Mas eu nem me preocupei mais com ele. Lembra que, alguns dias atrás, o médico falou, o pior está por vir, eu fiquei contando os dias para esperar o pior. Agora ele falou, não aceita essa palavra. Já perdi a guerra ali, não vou perder aqui agora. Eu tomo posse. Irmãos, eu fiquei tão em paz que eu dormi. Numa boa, no domingo dormi, acordei no outro dia, segunda-feira, bem, e aí entra o enfermeiro de novo. Foi para ele, ô companheiro, lembra que você foi ver um negócio de uma cirurgia aí? Você não me falou nada? Você ligou no médico? Eu liguei. O que ele falou? Que tem uma cirurgia. E aí o que você falou? Eu falei que você disse que não sabia de cirurgia. Ele falou, não, tem uma cirurgia. Aí ele falou, deixa eu checar. Ele foi checar, e aí descobriu que trocou os nomes. Não era o seu, era outro paciente que precisa de cirurgia. Eu falei, veja, irmãos, era uma guerra espiritual na minha mente. Eu não sei se eu tivesse aceitado, se eu ia ter sido operado enganado. Mas, aí eu falei, Eu falei, cadê o médico? Ele falou, ele vem aí, daqui a pouco ele está aí. Isso era segunda. Eu falei, eu tenho que sair daqui logo, antes que eles me operem de qualquer coisa aí. Eu saio com as duas pernas e saio sem uma perna, sei lá. Fiquei pensando. Falei assim, mas o cara errou o meu nome, ia fazer uma cirurgia, se eu não brigo aqui, se eu não falo alguma coisa. Mas aí eu fiquei feliz, porque não era eu. Eu até orei pela outra pessoa, eu preciso orar pelo outro, porque alguém aí deve estar muito ruim. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu vou contar isso daqui a pouco. 7º capítulo, que é de hoje, agora que eu vou pregar hoje. Toda essa semana eu estou insistindo com você, e os capítulos para quê? Para consolidar na sua vida que Deus não te larga nunca. Não importa o contexto, se você está vendo, se você não está vendo. Não importa se parece demorado ou se não parece demorado. Deus está presente. Jesus falou para mim, não tem mais como você ficar sozinho, porque eu moro dentro de você. Estou amalgamado e vou manifestar. E quanto mais o diabo resistir, mais poder vai manifestar, mais conhecimento eu te trago, mais experiências nós vamos ter juntos. Enquanto o diabo trabalha para te parar, eu trabalho para que você avance. Então, irmãos, a tribulação, a guerra, a dificuldade, a fraqueza é para que Deus manifeste a glória dele e você veja a glória do Senhor e possa crescer nisso. Eu quero ler alguns versículos que tem a ver com hoje, né? A lição de hoje é basicamente ler versículos, a lição de hoje, para consolidar aquilo que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11. Vamos ler o verso 10 também. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, quando é que Deus falou isso? Quando o povo estava sendo levado cativo. Agora imagina, Jerusalém está sendo destruído, o templo está sendo destruído, tudo está sendo destruído, eu estou sendo levado cativo para a Babilônia. E Deus falando, não se preocupe, eu é que sei, eu tenho bons pensamentos a seu respeito. Com bons pensamentos, a minha casa foi destruída e agora eu estou indo para preso, cativo, e o Senhor tem bons pensamentos. Foi aí que Deus disse,
Eu é que sei que pensamentos que tem, e são bons pensamentos a vosso respeito. Ou seja, essa momentânea tribulação, essa dificuldade, não pode tirar a certeza, a convicção da palavra de Deus na sua vida, de que Deus está presente sempre. Deus está falando, daqui 70 anos, vocês vão voltar, e as coisas vão ser diferentes, mas precisa acontecer algo durante esses 70 anos. Então veja, fala para o seu irmão, fala para ele, Deus sabe o que ele pensa a seu respeito, são coisas boas. Agora deixa eu ler um outro texto, Isaías 55, verso 8 e 3, olha o que Deus diz. Isaías 55, a partir do verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cantos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o ciprés, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus está presente, não importa o que você esteja vendo, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está conduzindo a sua vida. Irmãos, nós não temos noção de eternidade, nós não temos noção do que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui 5 minutos, mas Deus não sabe, só sabe o que está acontecendo, como Ele definiu, e Ele diz, eu estou te protegendo, te guardando, creia nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos ler Isaías 49, volta aí para Isaías 49, olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 49, verso 14 e 16. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Oh Jesus amado, deixa eu ler mais, em Hebreus capítulo 13, verso 5, olha o que a palavra de Deus diz. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Oh aleluia, quem crê nisso, dá um glória a Deus. Lá em Jeremias, vamos ler mais, Jeremias capítulo 31, verso 3, a partir do verso 3, olha o que diz a palavra de Deus. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, ainda te edificarei, e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adubos, e sairá com o coro dos que dançam, ainda plantará vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. Aleluia. Sabe, irmãos, não importa a dificuldade, não importa o contexto, Deus está presente e você sairá vitorioso e exitoso em nome de Jesus. Mas o Senhor diz mais, lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor falando para aquele povo que ia tomar posse de Canaã. O que tinha lá em Canaã? Gigantes e cidades fortificadas. E o Senhor diz, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Oh, aleluia, queridos. O diabo vai fazer tudo para que eu perca a fé e a confiança em Deus, na palavra do Senhor, mas o Senhor insiste para que eu e você confiamos no que Ele diz. E olha o que aconteceu. Na segunda-feira, eu lá no hospital, na segunda-feira, então entra o enfermeiro e ele fala, né, tirar dúvida da cirurgia. E eu falei, cadê o médico? Eu quero falar com ele que eu quero ter alta. E ele falou assim, não tem previsão de alta para você. Eu falei assim, porque os seus exames, os exames de sangue, os exames de saturação ainda não estão bom. Eu falei, não, mas eu estou muito bem. Ele falou, não, mas o médico chega daqui a pouco. Não, na verdade é o seguinte, aconteceu algo antes. Deixa eu te contar esse algo antes, que isso é coisa poderosa. Eu já estou no final da bênção, preciso contar a guerra na mente. Quando eu estava lá bem,
no domingo, depois do culto, resolvi meu problema na mente, eu perguntei, né? E tem alta para mim? Ela falou, não, esquece esse negócio de alta. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fiquei em paz, tranquilo, porque eu já tinha resolvido o negócio da cirurgia antes de saber. Eu resolvi, para isso aí não tem a ver comigo. Estava lá e eu aceitei aquela palavra de que eu ficaria ali e que não tinha previsão de alta. E eu estava lá, e aí eu já estava bem, aí eu comecei a ler as mensagens que as pessoas tinham me mandado, porque eu parei de ler mensagens que eu não conseguia ler, porque eu ficava mais enjoado, com mais náusea, parei de ler, de responder, não estava lendo nada, não estava respondendo nada, mas agora eu estava bem, eu comecei a ler as mensagens. E a hora que eu estava lendo a mensagem, entre elas, eu li a mensagem do Vital, eu acho que ele está até aqui, não, o Vital está ali, ó. O Vital mandou uma mensagem para mim, e ele falando assim, pastor, eu não estou orando só por você ser restaurado a sua saúde. Eu vi seu filho, acho que foi no culto anterior aqui no domingo, eu vi seu filho, seus netos, e, puxa vida, eles vieram para o Natal para vocês ficarem juntos, e você não vai ficar aí nesse hospital aí, eu estou orando para Deus te tirar aí, você ter um Natal com sua família. A hora que eu li a mensagem, eu fiquei até constrangido, porque eu pensei, eu estou aqui no hospital, estou bem, o médico falou, né, que eu não vou ter alta, e eu aceitei isso, estou aqui para ter alta, sabe-se lá quando. E tem um irmão que está muito mais perto do que eu, que está orando por mim para eu passar um Natal junto com a minha família. Irmãos, eu tinha feito um planejamento para esse Natal do ano passado, porque depois que meu filho foi para Portugal, o Felipe, nasceu dois netos meus lá, né, duas netas, e eu nunca tinha reunido toda a minha família. O Tiago mora em São José dos Campos, né, então eu não tinha reunido ainda a minha família, e né, com todo mundo junto, e eu tinha programado isso para esse Natal que passou, mas eu peguei a tal da Covid, e aí foi enrolando tudo, aquele negócio, e aí eu já tinha no meu coração aberto mão disso, de estar junto com a minha família. E quando o médico falou, ó, você vai ficar aí, não tem previsão de alta, eu falei, tá bom, vou ficar. Mas quando eu li a mensagem do Vital, eu falei, peraí, ué. E aí ele falou, não, o médico daqui a pouco vem. Isso era umas 9 horas da manhã. O médico, 8 horas, o médico passava lá mais ou menos 9 horas da manhã, 9, 10 horas. Aí deu 9, 10 horas, o médico não passa. Aí passado um pouco, veio lá, ver como que eu estava, não sei mais o que, ia sempre um fisioterapeuta fazer exercício. Eu falei, cadê o médico? Ué, não passou aqui, não? Eu falei, não, mas ele estava aí. Eu falei, mas não é possível que esse médico foi embora e não passou aqui. E aí, passa um pouco, chegou o almoço. Eu perguntei, não tem um médico? Ele falou, não, ele está por aí. Eu falei, como por aí? Ele não passa de manhã? Já passou do meio-dia. Eu falei, não sei. Aí, 3 horas da tarde, chega o médico. A hora que ele entrou no quarto, eu falei, Deus me dá sabedoria para eu convencer esse médico para eu ir embora, porque eu quero passar o Natal com a minha família. E aí, ele entrou antes de eu falar qualquer coisa, ele falou para mim assim, você é um cara disciplinado? Você segue direções? Eu fiquei pensando na hora, eu pensei assim, será que é Deus me testando alguma coisa? E agora, o que eu falo? Eu sou disciplinado ou não sou? Sabe aqueles momentos aqui, aqueles segundos? Eu falei para ele, eu fiquei em cima do muro, eu falei, eu acho que eu sou disciplinado. Aí ele falou para mim assim, não, porque é o seguinte, eu estou pensando em te dar alta. Mas só que você tem que continuar tomando esses remédios em casa, tem que seguir a risca. Você faz isso, vai agora, na hora. Pode aí, o que eu tenho que fazer? Lamber sabão? Vou lamber sabão. Estou disposto a fazer qualquer coisa aí, ela até riu. Eu falei, não, o que você falar eu vou fazer. Veja, irmãos, eu tinha orado a partir lá da mensagem do Vital. Eu falei, Deus me prepara, mas Deus já convenceu o médico antes dele entrar no quarto, eu não tive que falar nada, ele já chegou para me oferecer a alta. Eu falei, glória a Deus. Ele prescreveu os remédios que eu tinha que tomar, um punhado lá, falou, mas tem que seguir isso. Eu falei, pode deixar que vai ser 100%. Eu peguei minha sua e falei, e agora, eu posso ir embora? Pode. Eu falei, não, mas assim, eu posso ir embora? Pode. Eu falei, onde que é o quarto da minha esposa? Ele falou, o quarto da sua esposa é tal lugar. Aí a hora que eu saí, irmãos do céu, eu saí daquele quarto, sabe quando você sai? Assim, do vale da sombra da morte, você olhando, aí eu olhei naquele andar todo, aí eu entrei e fiquei pensando, e agora? Eu vou deixar minha mulher aqui, ou eu vou ficar aqui igual ela ficou? Queria ficar comigo. Eu falei, não vou embora, eu tenho que ir lá para o quarto dela. Fui lá para o quarto dela, entrei e falei, não, você pode entrar lá. Aí eu entrei. Aí conversei com a Zanilda, ela estava rindo, brincando. Eu falei, estava ali quase morrendo, minha mulher está aqui rindo, brincando, respondendo mensagem, fazendo live, fazendo não sei o quê. Eu
Falei, e aí? Ela falou, estou bem. Eu falei, eles me deram alta. Ela falou, uai, e agora? Eu falei, eu estou aqui. Ela falou, não, você vai embora. Eu falei, não, mas você ficou comigo, eu tenho, no mínimo, que honrar as cuecas, ficar aqui também. Né? Que não tem sentido. Eu falei, não, você não vai ficar aqui, não, eu estou muito bem, não sei mais o quê. Eu falei, mas quando você vai receber alta? Não sei tudo. E aí eu fiquei lá pensando, falei, não, você vai embora. Você vai embora. Eu estava meio confuso, falei, então vou embora. Eu sou homem, eu vou embora. Eu vou para casa, vou ficar sozinho. Pensei, eu vou ficar lá em casa sozinho, eu acho que é melhor ficar aqui no quarto com ela. Eu falei, então eu vou embora. Fui lá, chamei um Uber, tudo, peguei, vim aqui para casa, cheguei, estava a Magali e a Silvia estavam arrumando a casa. Eu cheguei assim, sabe aquela cara assim, de destruída? Elas olharam para mim e começaram a chorar. Aí eu falei, eu devo estar ruim mesmo. E aí, bom, fiquei tudo. Aí dormi sozinho na casa. Acordei no outro dia, eu falei, Deus, espera aí, tem algo errado aqui nessa história. Tem algo errado aqui. Eu estou aqui sozinho, o senhor sabe desde o Éden que o homem não pode ficar sozinho. Minha mulher está lá no hospital e eles falaram que não tem nem previsão de alta. Ela precisa ser liberada. Porque senão como vai ser meu Natal? Eu com meus filhos e minha esposa. Orei a Deus, insisti diante de Deus. Aí passa um pouco, a Zanilda liga para mim e fala, olha, eu não sei o que aconteceu, mas os médicos me deram alta. Aí ela sai, isso no outro dia. Saiu e nós passamos o Natal todo em família, como tinha sido programado. Então, eu reuni a família, estava bem ruim, não estava nem conversando direito, não conseguia falar, mas estava lá toda a minha família, até tirei umas fotos e tudo, para marcar o momento. Eu quero falar para você. Com isso, eu encerro dizendo o seguinte, a obra de Deus na sua vida nunca vai ficar pelo meio do caminho. Às vezes você está no meio da guerra, no meio da tempestade, e pode parecer que as coisas de Jesus para você hoje parece mais um fantasma, como aconteceu para os discípulos. Eles olharam, era Jesus, mas eles viam como um fantasma. Mas era Jesus, e Jesus foi ali para quê? Para transformar aqueles discípulos, para dar novas experiências, e para torná-los um com o Senhor. Quero te falar, essa tribulação, essa guerra, essa fraqueza, isso que está atrapalhando a sua vida, não é para te destruir, sabe por quê? Porque o Senhor jamais vai permitir isso. O Senhor está presente, Ele vai agir no momento certo, e você vai sair disso amadurecido, consolidado, mais experiente, com mais coisas diante do Senhor, tanto vendo Jesus de forma diferente, quanto enxergando quem você verdadeiramente é em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então essa é a palavra dessa semana para você. Creia, Jesus não te abandonou, Ele está com você. Ele está agindo a seu favor e te protegendo, ainda que agora você não esteja vendo isso. Pode ser, pode ter certeza, a hora que terminar, você vai ver isso em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?